Vós que tendes sedes, vinde às águas. Vós que não tendes com que pagar, vinde e bebei com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vivendo esse tempo quaresmal, chegando à quarta semana, nesse dia 16 de março de 2021, nessa terça-feira, então queremos oferecer a nossa vida, o nosso coração, colocar diante do Senhor, na nossa caminhada de fé, nesse tempo de conversão, sempre observando os exercícios espirituais da quaresma, o jejum, a esmola, a oração, que seja algo que nós possamos realmente amadurecer a cada dia. Oremos, ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesdas em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do barulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado e pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram a um homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse dia que nós escutamos este Evangelho, nós queremos assim meditar em nosso coração
fazer essa observação muito interessante daquilo que o Evangelho nos ajuda a perceber, um caminho de fé. Então, o Templo de Jerusalém era esse ponto central, ponto de encontro do povo judeu. E Jesus, como um judeu fiel aos ensinamentos, sempre ia ao Templo de Jerusalém para fazer suas orações e também escutar as pregações e também era um dos que se colocava ali para fazer a reflexão da palavra. Mas também nesse mesmo ambiente fazia os milagres, diante das pessoas que precisavam dessa assistência. Ali encontrava-se muita gente, às vezes caídos, próximo à entrada do Templo de Jerusalém. Era um espaço muito frequentado por pessoas com deficiências, doentes, que estavam ali pedindo alguma esmola para que pudesse saciar a sua fome. E muitas vezes eram ali humilhados, afastados daquele lugar, expulsos daquele lugar. Então eram situações muito constrangedoras. Jesus se aproximava dessas pessoas e buscava dar-lhes a libertação, de acordo com a sua fé. Então esse momento aqui que Jesus se aproxima deste homem, sente essa compaixão da sua realidade, lhe proporciona a cura. Mas um preceito do dia de sábado era respeitado naquele tempo pelos judeus. Então, quando Jesus realiza isso, levanta sérios questionamentos pelos chefes dos judeus, exatamente porque era proibido fazer qualquer coisa dia de sábado, por questões sagradas, Isso mudou, a questão do dia do sábado, dia de oração, de se colocar realmente em oração, de entrega. Hoje, para nós, é o primeiro dia da semana. Antes era o 7º dia da semana, levando em consideração o último dia que Deus terminou a criação e descansou. Então, hoje, para nós, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos no primeiro dia da semana, nós, assim, temos o domingo como nossa referência. E uma outra leitura que nós possamos fazer desse Evangelho, exatamente que no mundo de hoje nós encontramos ainda muitas pessoas que estão à margem, aí das nossas ruas, das calçadas, por N situações, com problema de vista, com problemas de alcoolismo, até mesmo vítimas das drogas, ou ser vitimizado em consequência do uso abusivo de drogas, perder a consciência de si. Então, os moradores de ruas, que existe aqui na nossa cidade, nas nossas cidades, nas maiores cidades, pessoas que encontramos caídas, jogadas, nem tanto pelas deficiências, mas pelas enfermidades causadas pela situação, às vezes, de abandono, por conta do alto consumo de bebidas ou mesmo de drogas. Então, situações essas de vulnerabilidade que encontramos. Mas também nas nossas casas, muitas das pessoas que se encontram enfermas, acamadas ou com dificuldades ao andar, que precisa do zelo de cada um de nós, de cada um, para cuidar com amor dessas pessoas. Então é preciso que nós não possamos criar barreiras diante da necessidade de nossos irmãos e irmãs que vivem essas situações, mas proporcionar um momento de acolhida, de cuidado. Nós precisamos sensibilizar a nossa vida por conta de ver essas realidades sociais. Também, às vezes, nas nossas cidades menores, é menos comum essa situação de ver, a não ser as pessoas que são
aí dependente, né, da bebida, que vivem assim jogados, mas cidades grandes por conta da falta de habitação mesmo, pelo índice tão alto da pobreza, né, da miséria que as pessoas vivem e se colocam em situações de moradores de rua, sem uma assistência adequada, todo sujo, maltrapilho, mas também que precisamos nos colocar próximo deles com o nosso zelo, né? Então, por isso, essa realidade também deve sensibilizar, né, com os nossos irmãos e irmãs que nós assim nos deparamos, que precisam do nosso auxílio, não somente da oração, mas da nossa ação mesmo, né? Então, esses exercícios espirituais, eles nos ajudam a perceber exatamente isso, que a nossa oração possa gerar um compromisso que nos leve a fazer uma caridade, o nosso sacrifício do jejum possa estimular a fazer um gesto de favorecer um alimento, uma roupa, um calçado, auxiliar os nossos irmãos e irmãs que por N situações pararam nessas condições de vida. E então, por enfermidade, estão aí vivendo em situações difíceis. Então, precisamos realmente nos sensibilizar com essa realidade, fazer um pouquinho. Se nós não temos muito, com o pouco que nós temos, possamos também ser capazes de oferecer um pouquinho do nosso tempo ou um pouquinho daquilo que nós temos para ajudar esses nossos irmãos. Então, queremos assim pedir nesse dia que nosso coração seja misericordioso como o do Senhor, que a nossa abertura à acolhida destes nossos irmãos, né, se torne cada vez mais, que nós possamos realmente nos deixar ser tocado por essa realidade e ser um instrumento de transformação. Ao nosso redor, dos pequenos gestos, possamos fazer algo pelos nossos irmãos e irmãs. Amém. Vamos oferecer também o nosso dia, a nossa vida, na proteção de Maria, que sempre nos conduz, pedindo também ao nosso patrono São José, nesses dias em que celebramos já esse tempo do novenário de São José, possamos também sentir protegido pela sua intercessão, ele que é patrono da Igreja, nosso Pai, na fé, na companhia de Maria que nos trouxe Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.